Olá, mais uma edição do programa Você Mais chegando, sexta-feira, porém esta sexta é muito especial. Feriado da Semana Santa, que são dias carregados de simbolismo e rica em espiritualidade em torno da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Para conhecermos mais sobre esse importante tema, vamos debater mais sobre o assunto e respostas sobre a verdadeira origem da Semana Santa, símbolos e significados. E te convido agora para acompanhar a entrevista. E o nosso convidado é o teólogo Márcio Roberto Alonso. Ele vai falar um pouco sobre a origem da Semana Santa, símbolos e também significados. Olá, Márcio Roberto, que bom recebê-lo. Seja bem-vindo ao programa Você Mais do Hoje News. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês também. Márcio, gostaria que você falasse um pouco sobre o verdadeiro significado da Semana Santa. Bom, a Semana Santa está associada à Páscoa, e a Páscoa é uma festa que tem a sua origem no povo de Israel, o povo judeu, o povo através do qual Deus se revelou ao mundo, Criador do céu e da terra, entregou a sua lei e trouxe a sua revelação à humanidade através do povo judeu. E foi Moisés, o grande líder do povo de Israel, que nos trouxe os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, e é lá no livro do Êxodo, no capítulo 12, que nós encontramos a história da origem da Páscoa. É quando o povo de Israel, escravizado no Egito por mais de 400 anos, ia sair da escravidão em direção à terra da liberdade, a terra de Canaã. Deus manifestou o seu juízo sobre os inimigos do seu povo, os egípcios, através das 10 pragas, e trouxe a sua salvação ao povo de Israel. E a última das 10 pragas, a morte dos primogênitos, era uma praga onde Deus ia manifestar a sua santa e justa ira contra o pecado. E essa praga atingiria todos os pecadores. Claro, os israelitas também são indignos, são pecadores, mas eles escapariam dessa 10ª praga quando cumprissem as exigências de Deus para se livrar dela. Deus exigiu que eles sacrificassem um cordeiro sem defeito e colocassem o sangue desse animal nas portas de suas casas. E aí então, quando o anjo de Deus fosse passar nas casas do Egito para manifestar a justiça de Deus na 10ª praga, quando ele visse uma porta de alguma residência marcada com sangue, esse anjo literalmente passaria por cima das casas que estivessem assim identificadas. E passar por cima é a origem da palavra Pessah. Em hebraico, Pessah é aquilo que a gente chama de Páscoa e significa passagem. Ou seja, Deus passou por cima das casas dos hebreus, marcadas com sangue, lá na 10ª praga do Egito, um movimento de libertação liderado por Moisés, em que Deus tirava o povo de Israel do Egito. Durante 1400 anos, o povo israelita celebrou esta libertação numa cerimônia que é a cerimônia de Páscoa. Eles faziam uma refeição onde a carne desse cordeiro era consumida, junto com pães sem fermento, junto com vinho. E aí então, isso era um memorial da libertação que Deus trouxe ao povo de Israel, tirando da escravidão egípcia e trazendo-o para a liberdade na terra de Canaã. Só que isso era apenas um prenúncio da maior libertação que Deus traria à humanidade na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme foi apontado pelo profeta João Batista. Então, o que é que nós temos na Páscoa, que a gente conhece como Semana Santa, né? Na época de Jesus, exatamente nos mesmos dias da Páscoa, Jesus agora vai morrer na cruz e derramar o seu sangue para que com o substituto inocente apontado por Deus, o seu próprio Filho, morrendo na cruz e derramando o seu sangue, Deus passe por cima dos nossos pecados e não nos condene. A Páscoa, portanto, foi e sempre será lembrada como uma comemoração da liberdade que recebemos, da condenação dos nossos pecados e da escravidão aos nossos pecados, mas uma liberdade que acontece mediante um substituto inocente que paga a conta em nosso lugar.
Esse substituto inocente era o cordeiro lá na primeira Páscoa no Egito. Ele foi celebrado como tal, como um cordeiro ao longo de toda a história dos judeus. Mas quando chegamos na vida de Jesus, que é o verdadeiro cordeiro, ele morre ali na cruz e agora nós comemoramos a Páscoa lembrando do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Os cristãos costumam se lembrar muito dos eventos que Jesus realizou, dos milagres, dos ensinos, dos discursos que ele realizou enquanto esteve em Jerusalém na sua última semana de vida, uma semana que inclusive antecedia a data da Páscoa. Afinal, Jesus morreu na cruz na exata data da Páscoa, o dia 14 de Abib, e os ensinos e os milagres, como eu disse, que ele realizou naquela semana costumam ser lembrados e são aquilo que a gente hoje vai falar ou classificar como a Semana Santa. Certo. Fale um pouco sobre o significado de cada dia da celebração da Semana Santa. Bom, de modo geral, os dias da Semana Santa costumam ser lembrados com relação ao que Jesus fez em cada um deles. Os evangelhos nem sempre nos dão detalhes muito claros sobre cada dia específico, mas nós podemos lembrar aqui que Jesus, logo que entrou em Jerusalém, no domingo, foi recebido como libertador, o que os judeus compreendiam adequadamente, né, tendo em vista que a Páscoa era uma festa de libertação, surgiram lembrando a escravidão egípcia, e nos dias de Jesus os hebreus estavam novamente escravizados pelos romanos, né? Então, Jesus entra de maneira triunfal na cidade de Jerusalém no domingo, que antecede a sexta-feira do seu sofrimento. E ali, então, a gente costuma falar que é o domingo de Ramos, porque a multidão acolheu Jesus forrando o caminho com ramos de palmeiras. Depois, ele, na segunda-feira, foi até o templo onde Deus era adorado e expulsou os comerciantes que tinham transformado o centro de adoração do povo de Israel numa casa de comércio. Ele, depois disso, amaldiçoou uma figueira que tinha folhas e fazia promessas de frutos, mas na verdade não tinha fruto algum, dando o sinal de que Deus condena uma religiosidade que tenha apenas aparências. E aí então a gente vê ao longo de toda a Semana Santa, né, esses episódios. Nós sabemos depois, embora a classificação dos dias exatos não seja tão simples assim, que Jesus fez muitos outros sinais. Ele reparou e comentou com seus discípulos sobre a maneira como as pessoas traziam as suas ofertas em dinheiro para o templo e elogiou a oferta de uma viúva pobre. Ele fez discursos a respeito dos últimos tempos, o que aconteceria depois da sua morte na cruz e o que deveríamos aguardar no seu retorno definitivo e final. E ele então celebra a Páscoa, a cerimônia de Páscoa, com os seus discípulos na quinta-feira. De modo geral, esses são os eventos, né? Aí então ele morre na cruz na sexta-feira, ele descansa do seu trabalho ao longo do sábado e ressuscita no domingo da ressurreição. Basicamente, são esses os eventos da Semana Santa. Qual a diferença da Páscoa judaica para a Páscoa cristã? A diferença básica está em acreditar que Jesus Cristo é o cumprimento final de tudo o que a Páscoa judaica prenuncia. Os judeus entendem que Deus os libertou do Egito na Páscoa lá de Moisés, mas não recebem Jesus como o Messias, como o cumprimento final de Deus para todas as promessas e expectativas que a Páscoa judaica prenunciava. Já os cristãos entendem que a libertação do Egito era um anúncio prévio da libertação que Deus ia nos dar do pecado e da morte, mandando o seu Filho como Cordeiro de Deus para morrer na cruz por nós. Ou seja, os cristãos entendem que a Páscoa, em seu significado definitivo, já se cumpriu na vida, na morte, na ressurreição de Jesus Cristo, enquanto os judeus ainda aguardam essa vinda do Messias e o cumprimento definitivo da Páscoa. Para os cristãos, portanto, a Páscoa é uma história de dois atos. Um ato realizado lá no Egito e outro ato definitivo realizado em Jerusalém. Para os judeus, a Páscoa é uma história de um ato que ainda aguarda o seu cumprimento. Para finalizarmos, qual a mensagem que o senhor deixa para as pessoas sobre essa data? Ok. Bom, tanto cristãos quanto judeus vão olhar para a festa da Páscoa e vão dizer: existe um Deus, Criador dos céus e da terra,
o Deus que tem direito sobre todas as coisas, um Deus absoluto em santidade, poder e justiça, que manifestou a sua generosidade e o seu amor, escolhendo um povo para si, o povo de Israel, e tirando esse povo da escravidão e guiando esse povo em direção à liberdade na terra de Canaã. Esse Deus deve ser temido, porque ele é um Deus de justiça contra o pecado, mas você pode se aproximar dele com fé, sabendo que ele mesmo apontou na Páscoa um cordeiro inocente e puro, um substituto para sofrer o juízo que ele tem contra os nossos pecados em sua santa ira e justiça, e assim nós podemos ter a certeza e a esperança da nossa salvação. Mas os cristãos, e eu sou um cristão, entendem que isso já se cumpriu na pessoa de Jesus. E, portanto, Páscoa é uma ocasião para refletirmos sobre o juízo de Deus contra o pecado, o juízo de Deus contra os nossos atos que o desagradam, que o desafiam, mas também refletirmos sobre a bondade de Deus em executar esse juízo num substituto que ele mesmo designou. Esta é a mensagem do Evangelho. Você olha para a cruz como cristão, você vê o sofrimento de Jesus e você precisa tanto se lembrar que Deus não deixa os nossos pecados impunes, mas também se lembrar que Deus pune esses nossos pecados na pessoa de Cristo. E isso pode ser aplicado em nosso benefício quando cremos em Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e com fé nos aproximamos dele para a nossa salvação. É como se disséssemos pela fé: Senhor Deus, eu reconheço que sou culpado e que mereço a tua condenação. Eu sei que não sou perfeito, mas o Senhor é um Deus perfeito. Mas eu te agradeço, porque o Senhor mandou alguém para sofrer em meu lugar. Esse alguém foi prenunciado lá no Egito por um cordeiro cujo sangue era passado na porta, mas ele foi cumprido na pessoa de Jesus, que derramou o seu sangue por mim ao morrer ali na cruz em meu lugar. Quando você entende isso, você aprende sobre a justiça de Deus, que condena aquilo que o desagrada, um Deus perfeito de santidade absoluta, mas você também se alegra no fato de que Deus é um Deus de amor e de misericórdia. E esses dois lados são muito importantes. Justiça sem misericórdia é algo muito duro, mas misericórdia ao sacrifício da justiça é algo que também não nos favorece, porque cria um ambiente de licenciosidade, um ambiente onde as pessoas se sentem confortáveis para agir de maneira irresponsável. A Páscoa vai nos lembrar, portanto, do nosso dever de nos reconhecermos pecadores indignos, mas da nossa alegria de corrermos para Deus em busca da nossa salvação. Eu creio que essa é uma mensagem de extremo conforto, de júbilo, de alegria para todos nós, e quando a Páscoa é celebrada assim, certamente ela está alcançando o seu pleno significado. Márcio Roberto Alonso, muito obrigada pela sua participação e por trazer informações sobre o verdadeiro significado da Semana Santa, que é uma data muito importante para os cristãos. Muito obrigado, eu agradeço. Deus abençoe a todos vocês e aos ouvintes. Obrigado. Falamos sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Agora vamos falar da Páscoa, mas de outra forma. O chocolate é um dos principais símbolos gastronômicos do período de Páscoa. Mas o ovo de Páscoa, que estamos acostumados a serem feitos de chocolate, tem ganhado releituras com outros pratos salgados, já tradicionais, e gerando versões inusitadas do símbolo da Páscoa. A Vitória Coimbra vai trazer um pouco mais sobre o ovo coxinha. É isso mesmo. Você já ouviu falar? Então, vamos conferir. A produção dos famosos ovos de Páscoa de chocolate é tradição no período de Páscoa. Porém, as releituras com outros pratos salgados tradicionais ganham releituras que vêm atraído a atenção de grande parte do público. Pensando nisso, trouxemos a empreendedora Ingrid Duarte, que trouxe o ovo de coxinha para Goiânia e tem feito o maior sucesso. Seja muito bem-vinda ao programa Você Mais Hoje News, Ingrid. Oi, obrigada. Bom, Ingrid, como começou a ideia de sair dos tradicionais ovos de chocolate e fazer os ovos salgados? Eu já trabalho com essas coxinhas, né? O ovo de sal já tem 2 anos. E aí eu vi uma foto na internet mesmo, eu acho que é um pessoal até de São Paulo. Eu vi uma foto e achei super interessante, porque eu nunca tinha visto, né, aqui. E aí eu compartilhei com alguns amigos e todo mundo ficou encantado com a ideia. E aí falou, nossa, se tivesse aqui eu ia comer muito, eu ia comprar muito e tal. E eu sempre gostei de fazer coisas diferentes assim. Aí eu fui
e comecei. Dei o inicial, meti as caras e comprei as coisas e comecei a fazer a produção. Bom, mesmo sendo aí diferente do tradicional, a demanda dos ovos de coxinha é alta? A gente vende, igual eu te falei, a gente vende todos os dias, né? É diário. Agora na Páscoa aumentou mais ainda a procura, né? Porque tem muita gente que não gosta do doce e aí procura o salgado. Mas a gente vende todos os dias. Nossa, que bom, né? E há quanto tempo você está no mercado vendendo esse tipo de ovos? A gente vai fazer 2 anos agora, em maio. Dia 1º de maio a gente faz 2 anos. E o pessoal aí, seus amigos sempre continuam apoiando? Como que funciona? Sim, meus amigos sempre apoiam, sempre estão comprando também. Hoje mesmo eu até achei um caderninho aqui que eu fazia dos meus primeiros pedidos e tava lá os nomes dos meus amigos, que foram meus primeiros clientes. Os ovos de coxinha são procurados também fora do período da Páscoa, né? A demanda continua igual, como que é? Não, na Páscoa aumentou bastante, aumentou bem mais. Só que a gente vende todos os dias. Lanche o pessoal compra pra... A gente vende muito no horário do almoço e na janta. E no lanche da tarde também o pessoal sempre pede. Pra lanchar no trabalho, escola, essas coisas, a gente sempre entrega. Ingrid, quais são aí os ingredientes que vocês disponibilizam para o pessoal escolher em questão de sabores e tudo mais? Sabores aqui, que é a de frango, né, que é a tradicional, frango cremoso. A gente tem a de carne de panela desfiada e tem o sabor pizza, que ela é um presunto, mussarela e um creme branco que a gente faz. Aí você mesmo monta a sua coxinha, elas são tamanhos padrão, de 430 a 450 gramas. Aí você monta com o seu recheio, você tem direito no valor, já inclui 2 acompanhamentos e 2 queijos. Aí você tem a opção dos acompanhamentos, que é bacon, calabresa, batata palha, palmito, azeitona. A gente tem de piqui também. E a de pizza a gente tem a opção do orégano e do tomate, né, que dá aquele gostinho a mais. Mas você também pode colocar esses acompanhamentos. E o queijo, a gente tem o catupiry, o cheddar e 4 queijos, que é um conjunto de queijo junto. Ingrid, qual que é a sua opinião aí sobre essa mudança? Porque o pessoal está sempre acostumado a comer ovos de chocolate e aí passa para esse ovo salgado de coxinha. Como que você acha? Que a gente consegue agradar todo mundo, né? Porque tem várias pessoas ali que não gostam mesmo do doce e tá optando sempre pela coxinha de sal. E aí já vem no formato do ovo, né? Acabou que agregou e todo mundo tá gostando, todo mundo tá curtindo isso daí, essa nova ideia. Nossa, que bom, hein? Ingrid, muito obrigada por ter aberto esse espaço na sua agenda para poder comentar conosco e contar dessa novidade. Sucesso nas vendas e boa Páscoa! Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigada, Vitória. Eu que agradeço. Pois é, gente, agora a Páscoa está adepta a todos os gostos e pessoas. Agora é aproveitar a Páscoa, seja comendo as delícias de doce ou salgadas. A todos, uma feliz Páscoa! Mais uma edição do programa Você Mais chega ao fim. Obrigada por passar esse tempo com a gente. Nos vemos no próximo programa com muito mais para você. Um ótimo fim de semana e até lá!